Nessa manhã nós vamos estudar e meditar sobre cegueira espiritual. E eu convido a todos a abrirem suas Bíblias num texto, capítulo 9 de João, do Evangelho de João, onde nós encontramos um momento em que Jesus encontra um cego de nascença. Há uma discussão prévia dos discípulos perguntando se aquilo era um castigo de Deus, se quem havia pecado, ele ou os seus pais. Há toda uma discussão a respeito disso. O cego é curado e isso não foi comemorado. Aquela cura, na verdade, serviu de uma briga interna com os líderes religiosos. E então nós encontramos o texto nos versículos 39 e 41 do Evangelho de João, no capítulo 9, a qual nós vamos ler para entender então o contexto da mensagem. Diz-nos assim a palavra: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Que o Senhor abençoe essa palavra em nosso coração. Há muitos temas na Bíblia, situações que se repetem diversas vezes, isso porque trazem um profundo significado espiritual, e a cegueira é um deles. A visão, normalmente usada na linguagem, também na Bíblia, é uma metáfora para a mente, para o entendimento. Nós explicamos algo a alguém e depois dizemos assim: você está vendo? Mas com isso quer dizer, você está entendendo? Você entende? A escuridão, ela é um símbolo bíblico para a ignorância do homem. Essa condição natural é a ignorância das coisas de Deus, das coisas que o Espírito Santo de Deus poderia trazer e nós não percebemos. O Senhor Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele não estava se referindo apenas a ver com os olhos físicos, mas a entender as coisas do reino. Então a cegueira espiritual a qual estamos nos referindo aqui é essa incapacidade de nós percebermos as coisas espirituais. É claro que, fazendo um paralelo com a cegueira física, nós encontramos alguns tipos de cegueira. A primeira delas é a cegueira de nascença. O indivíduo nasce cego. A outra é quando o indivíduo nasce vendo, mas pode perder a visão depois disso. Essa perda, ela pode ser tanto permanente, através de uma doença, através de um acidente, como pode ser transitória, por algum motivo que tolhe a visão e nós não conseguimos enxergar. Da mesma maneira, nós podemos fazer um paralelo dessa falta de visão, ou dessa cegueira física, com a cegueira espiritual. O cego daquela época, ele não podia trabalhar, não podia exercer as atividades que existiam em termos de executar trabalho com as mãos, ou trabalhar na lavoura, ou trabalhar no rebanho, ou exercer qualquer atividade, e ele se tornava um mendigo. Jesus curou muitos cegos e também, paralelamente, chamou os líderes religiosos da época, os fariseus, de cegos. Então não era cegueira física, mas uma cegueira espiritual. Nesse caso aqui, nós vemos a comparação em que os próprios fariseus estavam se sentindo ofendidos por terem sido chamados de cegos. Vamos ver então essa comparação da cegueira física com a cegueira espiritual. A primeira delas é a cegueira de nascença. O indivíduo nasce sem a capacidade de entender o que é uma cor. Por exemplo, se você chegar para um cego de nascença e perguntar assim: qual a diferença entre o verde e o vermelho? Não faz sentido algum para ele. O que é verde? O que é vermelho? Como que eu vou comparar algo que eu não sei o que é? Falta a capacidade física de perceber essa realidade. E isso também acontece espiritualmente. O indivíduo não tem nenhuma capacidade de perceber diferença ou coisas
espirituais não têm essa capacidade, porque não tem o discernimento espiritual para perceber isso. Embora pudessem perceber, nós como ser humano, como seres humanos de um modo geral, nós temos condições naturais de ter alguma percepção espiritual através da natureza. Isso se encontra na Bíblia. Nós podemos ler em Romanos, no capítulo 1, dos versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo nos diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, haveria a possibilidade de nós percebermos as coisas espirituais através da natureza. A natureza, o próprio Salmo diz, ela representa a glória de Deus, ela dá glória a Deus por isso. A natureza louva a Deus por sua criação. E nós poderíamos, através disso, ter alguma percepção espiritual, mas o nosso coração endurecido, devido à queda, devido à nossa natureza pecaminosa, bloqueia essa capacidade espiritual e nós não enxergamos nada, somos cegos de nascença. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: ora, o homem natural não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural não tem a capacidade de perceber coisas espirituais, porque falta esse entendimento, falta essa habilidade, equivalente ao cego de nascença que não consegue entender o que é uma cor, porque lhe falta a capacidade de perceber. Então, há o cego de nascença espiritual, porque devido à dureza do seu coração, devido à sua natureza pecaminosa, não consegue perceber as coisas de Deus, nem mesmo quando isso vem através da natureza. Existem aqueles que perdem a visão. Alguns perdem temporariamente, outros perdem permanentemente. Eu passei por uma situação há uns anos atrás de perder a visão temporariamente, mas não foi físico. Foi uma bobagem que eu fiz. Eu estava dirigindo, estava no Rio de Janeiro, dirigindo, e o dia estava com um sol muito forte. E eu coloquei um óculos escuro, bem escuro, para proteger do sol. E de repente eu entrei num túnel. Eu não percebi que eu estava entrando num túnel. Aquele túnel não estava iluminado. Quando eu entrei num túnel, de repente tudo ficou preto. Eu não via mais nada. Fiquei preocupado, fiquei apavorado de que eu iria bater na parede do túnel. Eu liguei os faróis altos e não via nada. Nada adiantava. De repente eu lembrei, puxa, eu estou de óculos escuros. Tirei o óculos, comecei a ver tudo novamente. Com os faróis ligados eu podia ver que estava andando em perfeita segurança. Mas em algum momento eu perdi a visão. Algo aconteceu que me faltou a capacidade. Isso me foi aterrorizante. Pessoas podem passar por isso, por momentos em que de repente perdem a visão e depois ela volta. Existe também um outro jeito de você perder a visão momentaneamente, não porque faltou luz, no caso esse que eu contei, porque faltou iluminação devido ao óculos escuro. Não porque tenha um problema de visão, mas porque eu estou olhando na direção errada. Eu deixo de perceber algo porque eu estou olhando em outra direção. Um exemplo típico foi de Pedro, quando ele, dentro de um barco, ele vê Jesus chegando no barco, estava tendo uma pequena tempestade, as ondas estavam, e Jesus vem andando sobre as águas. Ele afoitamente pede para andar também, Jesus vem e ele começa a andar pelas águas, andar sobre as águas durante uma tempestade. Já andar pelas águas já seria um milagre. Só que em algum momento ele tira os olhos de Jesus e ele olha em outra direção. Quando ele olha em outra direção, ele afunda. Ele afunda porque começou a temer. Por que começou a temer? Porque não estava mais enxergando. Porque ele havia ficado cego? Não, porque momentaneamente ele olhou em outra direção. Então, espiritualmente, nós podemos ter uma cegueira momentânea, porque nós estamos olhando em outra direção.
ou porque algo acontece que tolhe a nossa visão espiritual, de repente nós não vemos mais nada. Não significa que deixou de acontecer, significa que eu não estou vendo. Por algum momento, assim, mas eu não estou vendo a ação de Deus na minha vida. Será que Ele não está agindo? Ou é você que por algum momento perdeu a visão espiritual, se tornou cego espiritualmente, ou está olhando em outra direção, na direção errada, e por isso não está vendo a ação de Deus na sua vida, e você está cego espiritualmente, momentaneamente, mas não permanentemente. E existem aqueles que perdem a visão permanentemente. Esse é mais preocupante. O que pode causar a perda da visão permanentemente? Bom, fisicamente, um acidente, uma doença. Mas espiritualmente, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, nos diz claramente o seguinte: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. São pessoas que estão cegas, não porque lhes falta a capacidade espiritual de enxergar, mas porque Satanás, o Deus desse século, cegou a sua visão, impediu que ele pudesse ver, colocou outras coisas para que ele visse. Então ele não enxerga as coisas espirituais, porque está cego, não porque lhe falta a habilidade de enxergar espiritualmente, mas porque alguém o cegou. Satanás, que é o dono deste mundo, através de suas artimanhas, consegue nos não apenas desviar a atenção, porque essa seria provisória, mas pode nos cegar, para de forma que a gente nunca veja a ação de Deus na nossa vida, o querer de Deus se manifestando em nossa vida, a vontade de Deus se manifestando na minha vida. Eu não consigo enxergar, eu não vejo sentido algum, porque Satanás cegou os meus olhos. E existe um terceiro tipo, e esse, segundo o que Jesus disse, é o pior de todos: aqueles que pensam que veem, mas estão cegos. Do ponto de vista físico, é complicado arrumar uma ilustração. Essa mensagem foi preparada 25 anos atrás, a original dela, e eu tive muita dificuldade em encontrar uma ilustração para alguém que pensa que vê, mas é cego. Como é que um cego pode pensar que está vendo? Mas agora eu tenho uma ilustração muito boa. É a realidade virtual. O sujeito põe um óculos eletrônico e ele começa a ver um mundo totalmente diferente. Ele está em outra realidade, mas é uma realidade virtual. Ela não é verdadeira. Então o sujeito, ele pensa que ele está vendo. Não, mas eu estou vendo. O que você está vendo não é real. Não é real. Mas eu estou vendo. Não, você é cego. Você pensa que está vendo, porque o que você está vendo não é real. Então é possível hoje ter uma ilustração física de alguém que pensa que está vendo, mas é cego. Esse tipo de cegueira espiritual, em que o sujeito pensa que está vendo, mas não está, é cego, é a pior de todas, porque você, não entendendo que está cego, jamais reconhece a sua cegueira, acha que vê. Eram aqueles fariseus que chegaram para Jesus: estava me chamando de cego? Sabe o que Jesus disse? Se você fosse cego, você teria uma desculpa boa, mas como você diz que você vê, então você está sobre juízo, porque você diz que está vendo, mas não está se auto-enganando, e ao se auto-enganar, você está sob juízo. Foi o que diz o texto aqui no versículo 41 que eu li. Se vocês fossem cegos, ok, não estaria sob pecado, mas porque você diz eu vejo, então vocês permanecem no pecado, você está sob juízo. Jesus nos disse lá em Lucas, capítulo 11, versículos 34 e 35, uma frase muito interessante: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Olha só a comparação muito interessante entre a parte física e a parte espiritual. O indivíduo a qual Jesus está alertando aqui, ele enxerga fisicamente, mas os olhos dele são maus, ou seja, ele só enxerga o que não presta,
ele nunca enxerga coisas boas, ele filtra o que vê pelo mal do seu coração. Se existir mal no seu coração, você pode ver só coisa ruim. Seus olhos estão enxergando só coisa ruim, filtra o que é bom e fica só o que não presta. Então diz: seu corpo todo está em trevas, embora seus olhos vejam, você está em trevas. Então é possível você pensar que vê, mas você é cego, porque você não vê o que interessa, só vê o que não presta. Você não vê coisas boas, só vê coisas ruins. Então você pensa que está vendo, mas é cego. Cego das coisas espirituais, porque a maldade do seu coração filtrou o que você vê. Então você só enxerga defeito. É muito comum você ver pessoas criticando os outros. Não, porque aquele ali, ele fez isso, ele fez assim, ele fez assado. É muito fácil ver o erro dos outros e não enxerga os seus. Por quê? Porque no seu coração, a maldade do seu coração fez você filtrar o que você vê. Você só vê o que não presta. Nunca vê coisas boas. Nunca interpreta da forma boa, mas só vê o mal. Então, nesse caso, é o que Jesus está dizendo: se você fosse cego, admitisse que é cego, você não estaria sob o mesmo juízo que está quando você, sendo cego, diz que vê. Você diz que vê, mas não vê. E isso se refere não apenas a incrédulos. Eu não estou me referindo a incrédulos somente, estou me referindo também aos crentes. Lá na carta de Laodiceia, lá no Apocalipse, Jesus diz o seguinte: como dizes, rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta, e não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O Espírito de Jesus, ao mandar João escrever a sua carta e endereçar a Laodiceia, ele não estava falando a incrédulos, estava falando para crentes que estavam se jactando, estavam se autoelogiando. Disse: não, nós estamos numa boa, espiritualmente, estamos no top. Ele disse: não, você é cego, você pensa que vê, mas você está cego, não está percebendo as coisas espirituais da maneira certa, está filtrando pela maneira errada. Então nós vimos todos os tipos de cegueira espirituais, em que umas ficam sem a capacidade de ver, outras têm a capacidade e podem perder momentaneamente, outras ficam cegos porque as coisas do mundo nos cegam, e outros ainda filtram as coisas espirituais pela maldade do seu coração e se tornam cegos, achando que estão vendo, mas na verdade são cegos. Ok, como é que eu vou resolver isso, hein? Como é que eu posso resolver esse problema? O primeiro passo é óbvio, o reconhecimento da doença é o primeiro passo para a cura. Eu não irei no médico se eu não achar que eu estou doente. Eu não vou procurar me curar da cegueira espiritual se eu acho que eu vejo. Eu só vou procurar quando eu perceber que, na verdade, eu estou cego. E eu preciso me libertar disso. Eu preciso passar a ver. O que eu posso fazer é fazer como aquele cego em que Jesus, ele estava passando por um caminho. É um cego bem famoso, o Bartimeu. Ele ouve falar que Jesus está passando e começa a fazer um escândalo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus disse: o que você quer? Eu quero ver. Algumas pessoas acham que Jesus estava sendo irônico com ele. Ele era cego, o que ele podia querer? Ora, ele podia querer muitas coisas. Ele disse: eu quero ficar rico, eu quero ter posse, eu quero deixar de ser mendigo. Ele podia querer muito, não, eu quero ver. Eu sei que eu sou cego, e sabe qual é a solução do meu problema? Eu quero ver, porque ao ver eu vou deixar de ser mendigo, todas as outras coisas serão consequências. O que eu preciso é ver. Então ele pediu, ele clamou para Jesus, clamou a Jesus que pudesse ver. Então ele fez o certo, ele percebeu que estava precisando e ele foi a pessoa certa e pediu, ele clamou para ser curado. Nós podemos orar por isso, podemos orar para que Deus abra a nossa visão espiritual, mais do que ela já esteja. Se você tem uma visão ainda meio míope, meio hipermétrope, ou alguma coisa que possa, astigmatismo, você olha, as coisas estão tudo meio embaralhadas, não consegue ler, você pode pedir a Deus para abrir essa sua visão espiritual.
Existe um texto bastante famoso em 2 Reis, em que o profeta Eliseu, a cidade apareceu cercada de inimigos. O discípulo dele, um discípulo de profeta, certamente tinha alguma visão espiritual, ele ficou apavorado. E agora? Como é que vai ser? Tem um exército inimigo, eu estou vendo, o exército inimigo está aqui do meu lado, está em frente, está em redor. O que eu faço? Eliseu faz uma oração muito legal. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Mas ele estava vendo, só que ele estava vendo com os olhos físicos. Agora ele ia ver com os olhos espirituais. O que foi que ele viu? Que junto com aquela multidão de inimigos, havia uma multidão de anjos que estava cercando a cidade, dando-lhe proteção, e nada aconteceu de mal. Sua visão espiritual foi aberta por uma oração. Nós podemos orar pedindo que o Senhor abra nossos olhos, que remova a trave que muitas vezes está atrapalhando a minha visão, que está desviando o meu olhar, que eu possa olhar para Jesus, olhar na direção certa e passar a ver com discernimento. Uma outra coisa que nós podemos e devemos fazer é buscar discernimento espiritual na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, sentindo a necessidade de ter mais discernimento espiritual ou de ter algum discernimento espiritual, têm buscado em outras fontes e tem se tornado aquilo terceiro tipo de cego. Pensa que está vendo, mas continua cego, porque buscou informação no lugar errado. Nós temos que buscar na palavra de Deus, que essa sim, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12, texto bastante conhecido. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é apta para discernir os propósitos do seu coração. Você está pensando no que não deve? Você tem enchido o seu coração de maldade e só percebe o que não deve? A palavra de Deus pode resolver isso, porque ela é apta para discernir isso, mostrar o que está errado e apontar o caminho da solução. Busque na palavra de Deus. Aconselho-te, quando eu li Apocalipse 3, 17, dizendo assim: olha, você é cego, você pensa que vê, mas tem a solução. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3:18. Então nós podemos pedir que o Senhor use um colírio para limpar os meus olhos, e que eu possa passar a ver, tirar a sujeira, tirar a trave, tirar o cisco que está atrapalhando a minha visão espiritual, ou que está distorcendo a minha visão espiritual, e que eu possa ver claramente. Uma terceira coisa muito importante: não basta só olhar, eu preciso caminhar na luz. Recentemente eu vi um post muito bonito sobre liderança, até eu andei compartilhando com alguns. O que é um líder? O líder é aquele que sabe o caminho, que anda pelo caminho e que mostra o caminho. Tem gente que está mostrando o caminho, mas não anda por ele. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Eu sei qual é o caminho, mas eu não vou por ele. Se você sabe o caminho, vá por ele. Se você está enxergando, trilhe esse caminho. Então nós precisamos andar na luz. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, não somente para o bem, mas também para o mal. Tem gente que quer ser sábio, quer ter muito discernimento espiritual, mas aqui diz que é pela prática, que você vai se tornando sábio praticando as coisas de Deus, que vai aprender a discernir o bem do mal, praticando. Senão você fica só, literalmente, eu vou estudar num livro. Eu costumo dizer assim: você já ouviu um livro ensinando a nadar por correspondência?
Você consegue aprender a nadar por correspondência? Não dá, né? A hora que se jogar dentro d'água, você morre afogado. Porque nadar se aprende nadando. Então, se você quer ter discernimento espiritual, você tem que praticar a palavra de Deus. Você tem que andar na luz. E aí sim, aqui diz o texto claramente, é um alimento sólido que para aqueles que pela prática aprenderam a discernir o bem e do mal. Então, o discernimento espiritual, ele vem através da prática também. Você tem que pedir ao Senhor para limpar os seus olhos, você tem que buscar o Senhor, você tem que buscar na palavra e depois praticar. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Como é que eu vou me alimentar, ter um corpo saudável, se eu só como o que não presta? Eu como um monte de coisa que não presta e eu quero. Aí eu vou fazer bastante ginástica, eu vou tomar sol, eu vou tomar umas vitaminas e depois como tudo que não presta. Não adianta. Tenho que alimentar bem o meu corpo. Da mesma forma aqui diz o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração tem que ser agradáveis na presença de Deus. Eu encho os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas ideias de porcaria que eu vejo na televisão, de conversas inadequadas. E depois eu não sei por que meu coração pensa coisa ruim. O apóstolo Paulo disse: as más conversas corrompem os bons costumes. Eu fico só pensando em coisa ruim, eu fico olhando coisas ruins, eu fico buscando coisas ruins, até compartilhando. Agora nós temos essa opção de internet, estou compartilhando tudo que não presta, e depois não sabe porque o meu coração só pensa coisa ruim, vive com medo, vive na ansiedade. Quando eu enchi o meu coração de coisas ruins, aqui diz o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, eles precisam ser agradáveis na presença de Deus. Isso vai me ajudar a exercer a minha visão espiritual. Porque outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Efésios 5, 8. Quando andamos na luz, nós não somos cegos, porque nós estamos vendo a luz. Se nós andamos na luz, nós podemos vir a dizer como aquele cego. Eu quero encerrar a mensagem dessa manhã falando exatamente o que aquele homem que gerou toda essa celeuma aqui que nós lemos no capítulo 9 de João, porque os fariseus reuniram a ele e tentaram obrigar ele a dizer que Jesus era um pecador, que aquilo que ele fez não podia ser impossível, um cego de nascença ficar curado. Como que pode? Eu era de um jeito e agora sou de outro? E ele dá uma frase fantástica: se ele era pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Que seja esse o nosso dizer de hoje. Eu era cego, agora eu vejo, porque Jesus me trouxe a visão espiritual que eu precisava, lavou os meus olhos com um colírio divino, tirou toda a sujeira que havia nele, lavou o meu coração, e eu agora ando na luz. Eu era cego e agora eu vejo. Que o Senhor abençoe essa palavra em o seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, que ela venha realmente tocar o nosso coração, que os meus olhos espirituais sejam abertos, que toda a dificuldade de enxergar seja removida. Se eu hoje estou cego, se Satanás de alguma maneira desviou o meu olhar ou colocou coisas que me impedem ver, eu imploro, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um, que possamos ter os nossos olhos espirituais abertos e que vejamos a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.